Queridos irmãos, queridas irmãs da Associação Espírita Chico Xavier de Passo Fundo, o nosso abraço, a nossa alegria de estarmos nesse momento entrando em contato com vocês. Muita paz a todos. Vamos, nesse momento, iniciar as nossas conversas fazendo uma prece. Deus, nosso Pai, aqui estamos, Senhor, nos reunindo em Teu nome, em nome de Jesus, nosso Mestre amado, para trabalharmos juntos, de estudarmos estas lições de amor que temos recebido aqui na Terra. E te rogamos, Senhor, que a Tua paz permaneça conosco. Que assim seja. Queridos amigos, queridas amigas, nós vamos conversar hoje sobre essa pessoa importante que fomos contemporâneos até dias passados, de Divaldo Pereira Franco. Vamos conversar sobre este amigo extraordinário e colocarmos algumas memórias de vivência com ele que nos foram de um aprendizado muito profundo e nos deram um grande sentido para a nossa vida. E este homem extraordinário era um médium, muito potente, mas também um ser humano como todos nós, era um ser humano. E com esta antena, de conexão com a espiritualidade maior, e Divaldo, certa feita, nos contou que ele não conseguiu aprender a dirigir carros porque ele confundia encarnados com desencarnados. Ele muitas vezes não via a diferença, especialmente no início do seu trabalho mediúnico, ele não via a diferença entre o espírito encarnado e o desencarnado. Então vejam como era esta visualização desses dois planos para ele, era muito normal. Mas nós dividimos a nossa conversa com vocês nesse momento, refletindo sobre esta pessoa tão importante, em 4 partes. A primeira parte, nós vamos conversar o que aconteceu há 60 anos atrás, quando nós pessoalmente conhecemos o Divaldo. Depois, nós vamos falar, no segundo momento, em 2004, no 4º Congresso Espírita Mundial, que ocorreu em Paris, na França, e que nós participamos, e o Divaldo também. E nós vamos, posteriormente a isto, conversar também sobre os eventos que organizamos aqui em Porto Alegre, com a presença do Divaldo, no período em que estivemos na presidência da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E, por fim, uma última parte, nós vamos conversar com os irmãos sobre um trabalho importante que nós executamos sob a orientação do Divaldo, um livro que publicamos sob a orientação dele. Ele foi uma das pessoas que nos orientou. Então, é neste ritmo que nós estamos começando a conversar com os caríssimos irmãos nesse momento. Pois bem, corria o ano de 1965 do século passado, há 60 anos atrás, quando nós, participando da Juventude Espírita das sociedades aqui de Porto Alegre, e já também evangelizando a infância, nós participamos de um encontro de jovens que ocorreu no Instituto Espírita Amigo Germano, aqui em Porto Alegre. E para esse encontro de jovens, que reunia jovens de toda a capital, de arredores, de alguns pontos do estado, entre as atividades que nós desenvolvemos estavam contatos com o Divaldo. E ele faria também uma palestra de encerramento, concluindo este encontro de 2 dias que tivemos aqui na capital. E durante esse período, Divaldo contou para nós, jovens ali, como é que ele se iniciou na atividade de palestras, e com essa mediunidade ostensiva, as dificuldades que ele encontrava. E ele contou-nos que, por volta dos 18 anos, ele já tinha essa habilidade de perceber a presença dos espíritos, de receber inspiração, de, inclusive, falar na oratória sobre a inspiração de espíritos elevados, espíritos iluminados. E, quando convidado, certa feita, para fazer uma palestra para uma pequena plateia, numa sociedade pequena, lá de Salvador, uma sociedade espírita, e que ele já frequentava seguidamente, o presidente então convidou ele para fazer a palestra pública, a palestra que antecedia depois o momento da sessão mediúnica. E o Divaldo, então,
todo faceiro, né, foi para fazer a palestra, honrado, né, com o convite. Ele gostava muito já de começar a ser convidado, né? E quando ele levantou para fazer a palestra, ele esqueceu do que ele ia falar, porque queria falar sobre a lenda da guerra, que era uma página mediúnica de um livro mediúnico, não recebido por ele, mas que o espírito tinha ditado para o médium. E ele tinha gostado muito daquela página. E então ele ia falar sobre a lenda da guerra. E quando o presidente da casa o anunciou, né, que ele ia palestrar, ele levantou e não lembrava nada. Deu um branco, ele não recebia inspiração como ele estava acostumado. E sentou-se. E o presidente dizia para ele: levanta, Divaldo, fala. Divaldo levantava, mas não lembrava nada. E encabulado, sentava. E o presidente da casa disse: levanta, amigo, fala. E ele não conseguia. Até que o espírito, autor da página escrita, se apresentou para ele. Disse: pois olha, eu vou te ajudar hoje, porque tu devia ter te preparado melhor para fazer esse trabalho. Então, eu vou falar e tu vai divulgar o que nós vamos dizendo. E o Divaldo fez uma brilhante palestra sobre aquele tema da questão da guerra, a lenda da guerra. E quando terminou a palestra, todo mundo gostou, todo mundo encantado até, o presidente da casa convidou ele para participar da sessão mediúnica. E ele aceitou. E depois, no final da sessão, o mentor, incorporado num outro médium, o mentor espiritual da casa, conversou com ele e disse: meu irmão, nós vamos lhe aconselhar o irmão a fazer um estudo. E o Divaldo disse: ai, que bom, é isso que eu estou precisando mesmo, irmão. Ele disse: bom, você vai ler até a semana que vem, na nossa nova reunião, e você vai estar presente, você vai ler o Livro dos Espíritos. O Divaldo disse: mas eu já li. Não, vai ler de novo. Aí o Divaldo ficou quietinho, ficou até encabulado de ter retrucado o espírito. E na outra semana ele tinha lido de cabo a rabo o Livro dos Espíritos, as 1019 questões. Chegou toda afoito, faceiro. No final da reunião, o mentor se dirigiu a ele. Ele disse: não, eu já li. O que eu faço agora? Leia de novo. A semana que vem a gente conversa. E foi indo assim 8 vezes. Na terceira ou quarta vez, quando o Divaldo já foi ler o Livro dos Espíritos, ele já pegou o dicionário. Naquele tempo não tinha o Google, ele pegou o dicionário para ver as palavras que ele até então não tinha entendido, prolegômenos e outras palavras que vão aparecendo ali no Livro dos Espíritos e que às vezes realmente são difíceis e a gente precisa saber o significado. Então ele começou a anotar, né? E quando ele leu pela 8ª vez, que aí que o Espírito disse: agora está pronto, agora pode começar a trabalhar, que você está preparado, porque essa obra trata de todos os temas que envolvem o ser humano aqui na Terra. Aí ele disse: mas tem um detalhe, o mentor disse para ele: você terá que ler o Livro dos Espíritos todos os dias da sua vida. Certo? O Divaldo concordou. E contou-nos naquela ocasião que até então, diariamente, ele lia 2, 3, 4 questões em sequência do Livro dos Espíritos e refletia. E o quanto isso o ajudava. Isso já fazia mais ou menos 10 anos daquela situação que ele tinha passado. Vejamos, então, irmãos, o quanto foi importante nesse encontro de jovens e o Divaldo ali conversando. No final da palestra, ele solicitou a direção que estava dirigindo ali, a dona Diná, a dona Alba, Cecília Rocha, o presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, ele pediu licença se podiam apagar as luzes. Ele ia fazer uma preleção com as luzes apagadas. Era um entardecer de uma estação de outono, mais ou menos, que não estava nem frio, nem quente, estava muito gostoso, um dia ensolarado, mas o sol já estava em declínio. E havia aquela penumbra da tarde do entardecer, e as luzes foram apagadas. E aí, queridos irmãos e queridas irmãs, nós jovens naquela época, há 60 anos atrás, vimos uma manifestação de efeitos físicos extraordinária em Divaldo. O Divaldo se transformou totalmente, não só na aparência, mas a voz, né? Ficou uma voz muito mais potente que a dele, inclusive, e ele começou a fazer a preleção. Ele estava recebendo a orientação, a inspiração de Francisco Spinelli, que já tinha sido presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul e que morreu
e morreu durante o último exercício que ele estava tendo da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, e se manifestando Spinelli diretamente para os jovens, para nós ali presentes, né? E foi uma situação inusitada, porque enquanto Spinelli falava, alguns de nós, e eu inclusive, vi projetada numa tela toda aquela sequência do que ele estava falando. Ele nos explicou que nós que estávamos ali, todos aqueles jovens que estavam ali, éramos espíritos que já tínhamos acompanhado desde a primeira revelação com Moisés, lá na longínqua Palestina, né, no Oriente Médio, e já tínhamos também participado da segunda revelação com Jesus, e não tínhamos nos modificado muito. Esse conhecimento não tinha ainda penetrado em nós e entrado na nossa conduta. E que agora nós estávamos tendo, todos os que estavam ali, a última oportunidade do chamamento divino na evolução do nosso planeta Terra, que nós aproveitássemos, porque era a grande chance que nós estávamos tendo agora de conhecer o Consolador prometido, que é a doutrina espírita. E aí foi um encanto, aquele momento todo, até conversando com um jovem essa semana, que hoje já está com 73 anos, que participou também daquele momento, e ele nos revelava do impacto que foi para a vida dele todo aquele momento. E nós, inclusive, no dia seguinte, 2, 3 dias depois, estávamos ainda em alfa. Eu custei a voltar para a realidade da vida física aqui, porque foi um momento muito, muito profundo de espiritualidade que a gente vivenciou lá na nossa juventude, na nossa adolescência. Então, este foi um dos primeiros encontros que a gente foi tendo com o Divaldo. Houve essa manifestação do Spinelli. Muito bem, depois, no ano seguinte, ele veio a Porto Alegre de novo, ele passou a vir anualmente a Porto Alegre, ao Rio Grande do Sul, ele fazia palestras também para o interior, e foi na Sociedade Espírita Allan Kardec, aqui no centro de Porto Alegre. Divaldo tinha mais ou menos uns 30 anos, a gente assistindo ali, ele ia conversar, a falar, e nós da juventude íamos, porque a dona Diná nos convidava, nós já trabalhávamos na federação também, já colaborávamos na federação, fazíamos os cursos na federação, e dona Diná, Cecília, todo mundo nos conhecia, então a gente era convidado a participar desses momentos. E o Allan Kardec ficou lotado, era um dia à tarde que ele falava, e nós da juventude íamos sentando, a dona Diná ia chamando para a gente dar os lugares para os adultos sentarem, e a gente ia sentando pela escadaria, enfim, ia se acomodando onde dava, sentando no chão para ouvir o Divaldo. E nesta época também tive, neste ano, né, em 66, mais ou menos, 1966, ele falou também no Teatro São Pedro, né, nesse espaço cultural extraordinário que temos até hoje em Porto Alegre, no Teatro São Pedro. Era um lugar, assim, que só levava atividades de muita cultura, né, de condições acadêmicas, inclusive. E a federação, na época, conseguiu que o Divaldo fosse falar no Teatro São Pedro. Chegando lá, a juventude já foi chegando bem cedo, né? Nós tomamos os primeiros lugares e tal, e começou a aproximar-se o momento do Divaldo falar, e o Teatro São Pedro ficou lotado, não havia mais espaço, era gente em pé. E a dona Diná Fagundes Rocha, querida dona Diná, com Cecília Rocha, e as outras companheiras e companheiros da federação, solicitaram que os jovens se levantassem, cedessem lugar para as pessoas que estavam ficando de pé. E aí a dona Diná, gentilmente, né, nos conduziu em fila indiana para trás das cortinas do palco do Teatro São Pedro. Nós participávamos do palco onde estava ali a mesa toda posta, onde o Divaldo iria falar, mas atrás das cortinas, sem ser visto pelo público, né? E ali nós nos acomodamos, todo mundo sentadinho no chão, né? E eu tive a oportunidade, desta vez, de ouvir o Divaldo falar a 2, 3 metros de distância, escondidinho atrás da cortina, né? E o Divaldo fez uma palestra brilhante. No final, quando a dona Diná veio cumprimentá-lo, emocionada, e as outras companheiras também, ele relata para a dona Diná, e nós ouvimos, porque nós, jovens, permanecíamos com respeito a uma distância. Ninguém se avançava para abraçar o Divaldo, nem cumprimentar, só depois, quando ele se dirigia para nós. Então, tinha todo esse aspecto importante, né, da gente, de consideração.
E então eu ouvi quando ele contou para a dona Diná, que ele disse: olha, Diná, a cena que se desenvolveu aqui no palco desse teatro foi belíssima enquanto eu falava. E aí que ele conta que Viana de Carvalho, grande mentor também dele, um grande espírita do Brasil, que já estava na espiritualidade, e que fez um trabalho grandioso, era um Divaldo da época que ele viveu. Viana de Carvalho tocava violino. E a Anita Zimmermann dançava. A dona Diná ficou muito emocionada, porque a Anita Zimmermann tinha sido uma grande companheira do trabalho da evangelização espírita infanto-juvenil, nascente aqui no Rio Grande do Sul, tinha dado um grande contributo com as histórias para a evangelização espírita, dos temas de aula, das histórias da evangelização, e a nossa Anita, querida Anita, ela tinha um defeito na perna, ela caminhava com muita dificuldade. E eis que o Divaldo descreve que, nesse momento em que ele palestrava, ela dançava como uma bailarina, com uma leveza incrível. Ela não trazia, agora, depois do retorno à vida espiritual, o defeito que ela tinha na perna. Então, foi muito bonito a emoção das companheiras ouvindo ele fazer esse relato. E aí a gente vai vendo o quanto esses momentos com o Divaldo, lá há 60 anos atrás, 50 anos, foram importantes, porque o Divaldo estava também iniciando esse périplo grandioso, né, de divulgação da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, e nesses momentos, quando aconteciam que ele vinha a Porto Alegre, ele era recebido por Dona Diná Fagundes Rocha e seu Alberto Rocha, o casal que morava no bairro Partenon, aqui em Porto Alegre, na Avenida Bento Gonçalves, no edifício que chamava-se Estoril. E lá também morava com eles a Cecília Rocha, que era irmã de Alberto Rocha, e eles tinham a menina, Ana Maria, a sobrinha da Cecília, filha do casal, e viviam nesse apartamento. E quando o Divaldo vinha a Porto Alegre, ele ficava hospedado junto com a dona Diná e com o seu Alberto. A Cecília e a Ana Maria saíam do seu quarto, e o quarto era utilizado pelo Divaldo. E elas faziam isso com o maior prazer, porque depois, por vários dias, permanecia no quarto um perfume sublime. Imaginem, né? O que a espiritualidade fazia. E elas ficavam agraciadas quando o Divaldo vinha e usava o quarto delas. Então, e nesses momentos, lá na casa do seu Alberto, da dona Diná, depois das palestras, o Divaldo ia para lá para jantar. Vocês imaginem como era a época, né? Que época que era. A dona Diná se esmerava na refeição, na janta para ele, em pratos especiais, e nós da juventude, dona Diná e o seu Roberto, convidávamos para a gente ir para lá, aguardar depois da janta dele, que ele falasse conosco. E ele fazia isso com muita alegria. Então, ali se reunia mais umas 40 pessoas na salinha da dona Diná e do seu Roberto, e o Divaldo conversava conosco até o início da madrugada, contando casos, alertando, dando conselhos, esclarecendo, muitas vezes com comunicação também mediúnica, muito importante. Então, foram momentos extraordinários que a gente viveu, né, com ele nesse início, nessa fase. No segundo momento da nossa fala, né, nós vamos nos reportar ao ano 2004. 2004, né? Passaram todos esses anos, e nós agora, na vice-presidência da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, fomos representando a Federação Espírita do Rio Grande do Sul no 4º Congresso Espírita Mundial na França, que ocorreu em outubro, né, de 2004, de 2 a 5 de outubro, lá em Paris, comemorando os 200 anos de nascimento de Allan Kardec. E nesse congresso, uma coisa muito linda também aconteceu. Sempre acontecia nos congressos que a gente participou, né? A gente tinha a oportunidade de ver. Mas nesse congresso, em especial, que comemorava esses 200 anos de nascimento de Allan Kardec, na abertura do congresso, tinha 2.000, 2.000 e tantas pessoas naquele recinto lá em Paris, e só 1.700 do Brasil. Então, naquele congresso, a abertura foi feita através de uma oratória, de uma conferência de Raul Teixeira. Raul Teixeira falando, Divaldo na mesa, acompanhado do presidente da Federação Espírita da França, Pérez Roger, uma rica criatura, e
E nós notamos que, enquanto o Raul falava magistralmente, fazendo uma conferência belíssima, o Divaldo solicitou lápis e papel e começou a psicografar uma mensagem. Então, a atenção do público estava entre os dois, o palestrante e o médium psicógrafo, né? E o Divaldo recebe uma mensagem muito, muito importante, e que depois, no final, quando o Raul terminou a palestra, Pérez Rogier, o presidente da Federação Espírita Francesa, vai ler a mensagem. E aí foi uma surpresa, porque a mensagem recebida pelo Divaldo foi escrita em francês, de trás para frente, e justamente assinada por Leon Denis. E o presidente da França, ele fica embasbacado ali, quando ele vê que não consegue ler, e aí ele tem a ideia de colocar a mensagem contra a luz, e aí ele consegue, que era espelhada, a escrita espelhada. E aí ele consegue ler e traduz para a maioria que estava ali, que era brasileira, né? E a mensagem é a seguinte, de Leon Denis. No mesmo ano em que Napoleão Bonaparte foi consagrado imperador dos franceses, Hippolyte Léon Denis Rivail nasceu em Lyon, em 3 de outubro de 1804. Transferido da fogueira de Constança, em 6 de julho de 1415, para os dias gloriosos da intelectualidade de Paris, Kardec dedicou-se ao apostolado da doutrina ensinada e pregada por Jesus. Sua vida e sua obra testemunham sua grandeza, missionária da verdade. Nós, os beneficiários de vossa sabedoria, agradecemos emocionados e pedimos humildemente, orai por nós, vós que estáis no reino dos céus. Leon Denis. Essa mensagem, foi um impacto essa mensagem, né, nos nossos corações. E a gente, então, conseguiu, naquele momento, né, compreender, ele estava ali testificando realmente que Allan Kardec tinha vivido como Jan Hus, na Tchecoslováquia, lá no ano de 1415, e foi queimado vivo na fogueira, porque ele quis renovar a posição que a Igreja Católica estava trazendo sobre o Evangelho de Jesus, né? Ele foi um dos grandes batalhadores para que a verdade se instituísse de uma forma clara e evidente, né, junto à humanidade. Foi um dos primeiros mártires nesse sentido, assim, de querer ressurgir, né, o Evangelho de Jesus. Vejo que ele retorna depois, como Allan Kardec, né, nessa questão importante, né? E ele, como Jan Hus, ele, no momento em que a fogueira estava pegando fogo, conta a história, né, que ele cantava um hino em que dizia: Jesus, tem misericórdia de mim, e tem misericórdia de nós e da humanidade. Então, veja. Uma terceira parte que a gente conversa com os queridos irmãos, agora passamos do ano de 2004 para o ano de 2006, nós já estávamos na presidência da federação. Foi o ano que nós tivemos a nossa primeira gestão, 2006. E neste ano, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul estava comemorando 85 anos de fundação, no dia 17 de fevereiro de 2006. E, então, a diretoria, ali a nossa diretoria, os companheiros, nós tomamos a decisão de que convidaríamos Divaldo durante o transcorrer do ano para vir fazer uma conferência em homenagem aos 85 anos da Federação. E a nossa ideia, logo do grupo, ali surgiu de nós conseguirmos alugar, né, o espaço, né, o maior espaço de coberto que nós tínhamos em Porto Alegre, que é o Gigantinho, né, do Esporte Clube Internacional, ali na Beira-Rio. E aí fomos gestionar para ver, a equipe toda saiu aí em busca, como é que se faria esse aluguel daquele espaço. Bom, para alugar por uma noite aquele espaço, naquela época, né, em 2006, era R$35 mil. Aí não achamos, não havia recurso, mas aí resolvemos fazer uns contatos com a maçonaria, porque os maçons sempre tiveram uma simpatia muito grande pelo Divaldo, e a maioria dos diretores do Esporte Clube Internacional eram maçons, e a gente tinha alguns companheiros também no movimento espírita maçons, e fomos fazer uma visita a algumas lojas da maçonaria, e se fez um acerto ali, né? Se fez um convênio ali,
E foi possível, né, pela ajuda da maçonaria, se fazer naquele espaço do Gigantinho este encontro, né, que aconteceu em julho, né, em julho de 2006, no Gigantinho. E para que se efetuasse esse momento, tivemos que organizar uma equipe de 150 voluntários, porque era um evento de grande porte. O Gigantinho comportava 10 mil, 11 mil pessoas sentadas. Então, nós pretendia trazer todo esse público, né, gratuitamente. Era um espaço que a gente ia abrir para a comunidade de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. E se fez muitos cartazes, a divulgação foi acelerada, era nos ônibus, cartazes nos ônibus, nas escolas, em todas as instituições bancárias, tudo tinha o cartaz com convite para a palestra no Gigantinho, né? E essa divulgação foi muito grande. E a própria FEB ofereceu um livro, Evangelho segundo o Espiritismo, em homenagem a essa data, na capa do Evangelho segundo o Espiritismo, com um mapa do Rio Grande do Sul, né? E para as pessoas que quisessem participar, podiam ir tranquilamente, mas quem quisesse podia levar 1 quilo de alimento não perecível. E tivemos mais de 11 mil pessoas nesse momento lá com o Divaldo. Foi muito lindo, muito emocionante. E a alimentação arrecadada, 2, 3 toneladas de alimentos, foi muita coisa. Já as equipes das instituições que iriam levar, o Hospital Espírita, Dias da Cruz, Amigo Germano, e outras instituições também não espíritas, né, que a gente beneficiou nesse momento, já estavam com as suas caminhonetes, seus carros, já abastecendo com essas doações, né? E foi assim, um momento de muita grandiosidade. Nós, uma semana antes do evento, já havia uma equipe na FIERCS, né, coordenada por uma grande companheira lá do departamento espiritual da federação, e do departamento doutrinário, e uma equipe de 10, 12 pessoas vinha diariamente, uma semana antes, no espaço ali do Gigantinho, fazer a oração para preparar aquele ambiente para receber o trabalho do Divaldo. Foi muito interessante. E no dia que aconteceu o evento, essa equipe toda e mais outros tantos para organizar o espaço estavam lá, já orando, né, para preparar a recepção para esse momento. E o Divaldo, então a gente foi buscar o Divaldo no hotel, aí ele nos disse, olha, Gladys, eu estava já descansando ali, quando Joana de Ângelo me disse, Divaldo, te aligera, te veste, porque o grupo lá da Federação Espírita já está orando lá no espaço, né? Te movimenta. E aí ele contando depois para nós. E aí, então, o Divaldo fez um trabalho magnífico, muito emocionante. E no dia seguinte, quando fomos almoçar juntos com ele, porque depois ele ia se dirigir para o interior, ele nos narrou o que aconteceu naquele momento, né? No momento em que ele falava no Gigantinho, né? Ele nos explicou que como se surgiu do teto, né, do Gigantinho, assim, do centro do teto, um candelabro invertido, né, que se abriu em luz por todo aquele espaço de 11, 12, talvez 13 mil pessoas, que eles ficaram sentados apertadinhos, e mais na cancha toda se botou umas 300 cadeiras, para que não podiam ir para os degraus ali se sentarem. Então, o Divaldo explicou que abriu-se esse candelabro e mais de 1000 entidades de luz, entidades luminares da equipe de Joana de Ângeles, vieram atender cada um dos que estavam ouvindo. Eles atendiam diretamente cada pessoa presente naquele espaço, naquele momento. E outras equipes já se direcionavam, percebiam a dificuldade que a pessoa estava tendo na família, enfim, e iam atender fora. Iam atender a hospitais, a escolas, a geriatrias, a orfanatos. O Divaldo disse que foi uma coisa muito intensa, muito linda, divina mesmo, né? E todos se sentiram extremamente felizes quando terminou o evento, sem dar nenhum problema, né? A gente tinha que manter até, por exigências legais, cargos de saúde, tudo, com equipe médica, tudo isso a gente tinha conseguido
voluntários, né, para fazer essa parte, e só se podia fazer um evento dessa extensão com todos esses protocolos sendo cumpridos. Então, foi um momento muito especial, esse momento do Divaldo, né, conosco naquela data. Depois, no ano seguinte, em 2007, conseguimos de novo o Gigantinho, dessa vez com uma parceria com o Banrisul. Fizemos uma parceria com o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. E isso proporcionou novamente para esse grande público de Porto Alegre e arredores essa conferência do Divaldo, né? Nesta conferência a gente fazia uma homenagem ao Divaldo, 50 anos de oratória dele no Rio Grande do Sul. Fazia 50 anos que o Divaldo vinha ao Rio Grande do Sul anualmente, né? Desde 1956 aconteciam essas vindas do Divaldo, né, que tanto engrandeciam aqui o movimento espírita do Estado. E nesse momento também se comemorou nesse espaço lá no Gigantinho, nessa grande conferência, os 50 anos em que ocorriam as confraternizações de juventudes espíritas no Estado, que foram coisas muito grandiosas, né, que foram acontecendo anualmente, depois de bianual, e chegou um ponto em que agora é disperso, né, por regiões, porque é impossível abrigar todos os jovens juntos, né? É impossível não, mas não se faz isso mais. Mas então se comemorou esses 50 anos também da Congex, com jovens e jovelhos que já estavam, né, que tinham passado desde as primeiras confraternizações, e outro, foi assim, também mais de 11 mil pessoas. O pessoal ficou apinhado naquele espaço todo, né? E sempre assim, com uma grandiosidade espiritual imensa, né, de todos serem atendidos, e a gente ficava depois, 2, 3 dias ainda, naquela vibração harmônica, né? Foi muito, muito importante essa questão, né? Da gente ter toda essa experiência com o Divaldo. E nos momentos que intercalava palestras, o Divaldo nos visitava a federação, tinha também orientações até mediúnicas com ele, visitava o Hospital Espírita, algumas instituições, né, conversava com as pessoas, então, e vinha também as orientações de Bezerra de Menezes, de Spinelli, de outros espíritos, né, ligados ao movimento espírita gaúcho. Divaldo trazia mensagem, a gente ia experienciando essa situação. Então, foram anos de muito intenso. Depois, em 2007, em 2008, conseguimos também trazer o Divaldo, mas agora não mais no Gigantinho, mas no outro ginásio, aqui no ginásio Zourinha, que é uma instituição que é da prefeitura, e que não é do tamanho do Gigantinho, mas dá 4, 5 mil pessoas também. Se colocou ali numa palestra brilhante do Divaldo sobre a família. Foi muito lindo, né, de se sentir este momento, né, da palestra no ginásio de Zourinha. E nesse ginásio, para vocês verem assim como a espiritualidade atua, né, a espiritualidade do bem e os negativos também tentando impedir, né? Quando tudo organizado para ter essa palestra do Divaldo no ginásio de Tesourinha, apesar de menor, né? Mas o público ia correr em grande. No ginásio de Tesourinha foi impressionante, porque as pessoas estavam uma encostadinha na outra, mas era tão linda aquela vibração que estava todo mundo feliz naquele momento, né? Feliz. E depois de toda a divulgação, né, com cartazes e faixas, se botava faixas também nas ruas principais de Porto Alegre, anunciando a fala do Divaldo e convidando para um evento gratuito, extraordinário, abria-se para todas as pessoas, né? Não era conforme congressos e coisas que é pago, era aberto para todos, né? E 2 dias antes, depois já de tudo espalhado, nós arrumando lá o espaço, Tesourinha, essas nossas equipes de trabalho, né, todo mundo se desdobrando, quando veio a federação recebeu a informação do comando aqui dos bombeiros de Porto Alegre, da companhia de bombeiros, do seu chefe da companhia de bombeiros, nos explicando que tínhamos que cancelar o evento, porque todas as mangueiras do sistema de água, se desse algum incêndio, alguma coisa, tinham sido roubadas. E os aparelhos também para apagar incêndio tinham sido roubados naquela noite
do ginásio de Sorinha. Bom, dá um desespero, né, meus irmãos? Não dá para imaginar como é que a gente ia cancelar um evento, né? Aí, então, o nosso vice-presidente, o professor Costa, né, Antônio Carlos Costa, foi até conversar com o, que também era militar, diga-se de passagem, vai até a companhia de bombeiros lá para conversar com o chefe. E levou um ofício assinado por nós, né? Nós tínhamos assinado um ofício pedindo que, por todas as, por amor de Deus, que não impedisse um acontecimento que já estava tudo organizado, o que nós poderíamos fazer para que o evento ocorresse, né? E aí, qual não foi a surpresa do capitão que direcionava, né, lá na companhia de bombeiros, que quando ele deu o meu nome, mas essa senhora foi minha professora, mas, meu Deus, como é que eu vou me negar, a professora Gladys, um pedido desse? Nós vamos combinar o seguinte, eu vou ficar com toda a companhia, o Gigantinho é próximo desse espaço dos bombeiros aqui em Porto Alegre, eu vou ficar com toda a companhia de prontidão, inclusive muitos bombeiros lá no local, e para garantir, né, que nada, e não só vão assim, não pode ter nada que acenda fogo por perto, né, que tinha barzinho, tinha tudo, nada disso vai funcionar. Vocês garantem que isso, então, e poderá haver o evento, né? Minha gente, e o evento ocorreu. Na maior tranquilidade, era povo vindo, né, para ouvir o Divaldo, num momento de muita luz, de muito esclarecimento para todos, né? E, então, se dava esse espaço. Nunca mais ocorreram eventos como esse de Divaldo para grande público em Porto Alegre e até no estado, depois foi diminuindo em outras partes. E a última parte, né, o último bloco, vamos dizer assim, da nossa conversa, foi uma experiência extraordinária que tivemos com Divaldo e Cecília Rocha, né? Nós acompanhávamos, como vice-presidente, acompanhávamos o Newton Estamos de Andrade nas reuniões do Conselho Federativo Nacional em Brasília, que ocorrem no mês de novembro, continuam ocorrendo, isso é normal, todos os presidentes das federativas se reúnem com os presidentes e vices com a direção da federação para nortearem um planejamento de trabalho para o ano seguinte. É muito importante esse momento, a avaliação do que está sendo feito, enfim, novas propostas. E a gente participava já desde com o Newton e com o Jason, e agora na presidência da federação, dessas reuniões do Conselho Federativo. Foram umas 12, 20 reuniões, mais ou menos. E a gente participou. E em 2005, na reunião do Conselho Federativo Nacional, a Cecília nos recepcionava. A Cecília, agora morando em Brasília, vice-presidente da FEB, morando num pequeno apartamento num dos prédios da FEB, com Tossi e a Machita, que era sua companheira de trabalho, sua filha, praticamente, lá em Brasília, que sempre ficou com ela, e Cecília nos recebia com muita alegria no seu apartamento. E o Divaldo sempre participava das reuniões do Conselho Federativo Nacional quando nós participamos. E depois o fechamento da reunião do Conselho era com ele e sempre vinha uma mensagem de Bezerra de Menezes. Uma coisa incrível, assim, que acontecia, mensagens profundas. E o Divaldo ficava hospedado justamente no apartamento da Cecília, no quarto da Tossi. E acontecia também que a Tossi fazia questão que assim fosse, porque o quarto ficava com aquele perfume por vários dias, né? Como ela diz, ficou o perfume da Joana de Anjos. E então, em 2005, eu levei a ideia para Cecília Rocha de nós resgatarmos, fazermos uma biografia da vida dela e resgatarmos toda a história da evangelização espírita infanto-juvenil, que nasceu aqui no Rio Grande do Sul, que ela levou para Brasília, levou para o Brasil e de lá para o mundo. Mas nasceu aqui, a origem tem sido aqui no nosso estado, né? Foi aqui, Amigo Germano, Dias da Cruz, Federação Espírita, então, assim, mas a Cecília estava muito reticênciosa, pensei, escrever sobre a minha vida, não tem tanta importância, se te detém mais no trabalho. Disse, não, Cecília, mas tem que ser a tua biografia, a gente vai colocando toda essa trajetória que foi acontecendo. E neste momento entra o Divaldo na sala. Né? Na sala, e a gente passa para ele o que nós podemos fazer. Ele disse, mas é ótimo, mas temos que fazer. E eu te digo mais, Gladys,
a primeira parte do livro é comigo, porque eu conheço toda a vida da Cecília, todo esse trabalho que ela tem feito, então vamos fazer, está combinado. Eu faço a primeira parte, tu faz a segunda parte do livro. Bom, para mim foi uma euforia, né? Imagina fazer um livro em parceria com o Divaldo. Pá, foi assim o máximo. Vim para Porto Alegre, nos separamos e tal. E aí eu comecei, em Porto Alegre, a trabalhar em consonância com a Cecília. Fui até a Brasília depois, fomos também, nos reunimos no Rio de Janeiro, na casa da nossa irmã Darcy Neves Moreira, né, para organizar toda essa pesquisa, pegar material e fazer, e a Cecília sempre junto, a Cecília revisando tudo que se escrevia. Quando houve a reunião, em 2006, no ano seguinte, na FEB, nós fomos conversar, aí eu na sala, já com boa parte iniciando já o meu trabalho, a segunda parte do livro, e aí, Divaldo, olha aqui, já fiz assim, eu disse, e a tua parte, eu disse, Cláudio, mas eu nunca escrevi nenhum livro, eu não sei, eu nem sei escrever, o máximo que eu já escrevi, do meu punho, foi umas 20, 30 linhas, quando a minha mãe faleceu, eu escrevi para um jornal e tal. Divaldo, mas Divaldo tinha prometido, então, vamos fazer o seguinte, Gladys, tu organiza uma entrevista para mim, sobre a Cecília, e eu vou te respondendo essa entrevista. Então, isso fica um capítulo do livro, 1 ou 2 capítulos do livro, fica essa entrevista minha, tá? E assim a gente vai conversando. Bom, saiu murcha, né? Porque eu esperava, mas enfim. Aí, com o Darcy, com a Cecília, a gente organizou 15 perguntas para a entrevista do Divaldo. E o primeiro capítulo do livro A Missão dos Missionários, onde a gente resgata a vida da Cecília Rocha, a biografia dela e todo esse trabalho grandioso que ela fez da evangelização infanto-juvenil no Brasil e para o mundo, e do estudo sistematizado da doutrina espírita. Essas duas ideias ela levou daqui do Rio Grande do Sul lá para a FEB e se espalhou para o Brasil inteiro. Aí nós fizemos as perguntas para o Divaldo, né? Fizemos a pergunta, e está nesse primeiro capítulo. E aí eu vou ler para vocês aqui, para vocês pegarem o teor da questão, né? E na pergunta eu pergunto para o Divaldo. Cecília sempre coloca que foi você, Divaldo, quem abriu os espaços nos diferentes estados do Brasil para que ela pudesse levar a mensagem da evangelização espírita infanto-juvenil para esses locais. Como explicar esse gesto? E aí ele responde aqui as palavras do Divaldo. Após encontrá-la ou reencontrá-la nesta encarnação, compreendi a alta gravidade do seu ministério, a seriedade com que o exercia, a sua vinculação profunda com as entidades venerandas que administram o movimento espírita no Brasil. E atendendo à orientação do espírito Dr. Bezerra de Menezes, por onde quer que eu tivesse a oportunidade de expor a doutrina, referia-me à grandiosa tarefa que é de preparar os espíritos em recomeço, na experiência terrestre, construindo com eles a sociedade do futuro. Ademais, nos diz ele, Cecília e Edna Rocha, em face de serem educadoras exemplares, tornaram-se pioneiras dessa atividade, embora outros já o vissem realizando também. Porém, elas ofereceram o contributo da psicologia infantil, da pedagogia contemporânea, criando textos, histórias, canções, nas quais eram introduzidos os ensinamentos do Espiritismo e do Evangelho de Jesus, perfeitamente ajustados ao interesse das gerações a que se destinavam. E posso afirmar que onde quer que Cecília Rocha tenha estado, ela soube implantar com sabedoria e gentileza o programa de evangelização espírita infanto-juvenil, deixando em toda parte do Brasil, em diversos países americanos e da Europa, pegadas luminosas que servem de setas brilhantes, apontando o porvir de todos da humanidade. Então, isso, o Divaldo nos colocando essa questão, né? Uma outra questão que nós fizemos para ele, porque depois a Cecília já havia nos informado que ela havia passado 1 ano na Mansão do Caminho, a convite do Divaldo, dirigindo a escola de lá, levando para essa escola toda essa orientação que tinha sido nascida aqui no Rio Grande do Sul, né, da evangelização espírita infanto-juvenil. Então, nós fizemos uma outra questão para o Divaldo. Sabemos, Divaldo, que no ano de 1960, Cecília foi convidada a permanecer na Mansão do Caminho, onde atuou como diretora da escola existente.
qual foi a contribuição de Cecília para o trabalho educacional da Mansão do Caminho? E aí ele responde, o Divaldo responde, identificando cada vez mais Cecília Rocha como a verdadeira missionária da educação espírita, conhecendo seu devotamento e abnegação em favor do ideal, convidamos-las, com a anuência de toda a nossa diretoria, a auxiliar-nos na direção da nossa escola, oferecendo sua orientação moderna, conforme a psicopedagogia específica para as crianças residentes na Mansão do Caminho. Com a sua jovialidade e conhecimentos técnicos, Cecília a todos cativou e contribuiu pedagogicamente para melhorar a educação das crianças internas em nossa casa, ensinando canto, jogral, coral, teatro e, sobretudo, disciplina, baseada sempre na codificação espírita. Devemos-lhes, deste modo, as conquistas para melhor que foram introduzidas na nossa casa, assim como noutras que surgiram depois, inspiradas no mesmo trabalho, inspiradas nesse mesmo trabalho que a Cecília fazia, né? Mas a questão que me impactou quando eu li, eu digo, meu Deus, onde que eu fui, onde que eu estou, que desafio que eu estou tendo para fazer esse livro quando ele trouxe essa resposta, né? Porque na questão, na entrevista 6, nós perguntamos para ele, na sua opinião, Divaldo, o trabalho que a Cecília desenvolveu na área da evangelização espírita infanto-juvenil estava programado no plano espiritual? Justifique. Olha só o nosso atrevimento com o Divaldo. Aí ele escreveu, né? Vejam só. Os espíritos Meimei, Emmanuel, Amélia Rodrigues, Joana de Anjos, que no mundo espiritual responsabilizam-se pelas tarefas da educação das gerações novas à luz do espiritismo, convidaram Cecília Rocha antes da reencarnação para esse mistério. Deste modo, a querida amiga foi preparada em escolas específicas da espiritualidade para equipar-se dos recursos hábeis, de modo que, no plano físico, vinculada aos mesmos, esses espíritos, né, pudesse desempenhar a tarefa ao lado de outros dedicados trabalhadores que honram nossas filias educacionais. A verdade é que, através desse esforço conjugado entre dois mundos, vemos tornar-se frondosa a árvore da evangelização espírita infanto-juvenil, hoje enraizada em solo fértil, com possibilidades de atender às gerações do presente e do futuro, direcionando-as para as metas que devem ser alcançadas. E assim nós fomos escrevendo o livro, e cada capítulo nós enviávamos para o Divaldo. Enviávamos já por e-mail para o Divaldo, por e-mail do Divaldo. O Divaldo foi uma pessoa que respondia imediatamente os e-mails, não ficava esperando dias, era às vezes 10 minutos, 15 minutos, já vinha, olha, eu recebi, já vou mandar a resposta. Era impressionante, essa habilidade extraordinária do Divaldo. E aí nós fomos passando, a Cecília revisava, depois nós passávamos para o Divaldo, e assim nós fomos fazendo cada capítulo, o Divaldo corrigia alguma informação que estava equivocada, outros não tinha nada, enfim, nós fomos fazendo o livro. E quando terminamos o livro todo, e essa parte com ele, nós passamos para ele estava em Portugal na época, em conferência em Portugal, ele recebeu pelo computador o livro, a digitação do livro. E revisou, e já tá, Gladys, não publique antes de eu chegar no Brasil, não publique em hora, porque lá na Mansão do Caminho, na sessão mediúnica, eu vou ver se não vem, o que eu vou receber de inspiração. E aí nós ficamos aguardando. Não levou uma semana, chegou, ele nos enviou o prefácio do livro, o prefácio da Missão e os Missionários, muito lindo o prefácio, assinado nada mais, nada menos, do que Amélia Rodrigues, essa grande mentora que fala de Jesus, né, tanto. De volta tem mais de 20 livros recebidos dela, extraordinária criatura, que nós temos, assim, um carinho muito grande por esse espírito amigo. E ela faz o prefácio do livro, intitulado O Desafio da Infância e da Juventude, se congratulando com essa obra, né, mas trazendo uma informação que nós que achávamos que conhecíamos profundamente todo o trabalho feito por Pestalozzi, né, a sua vida, o seu trabalho como o maior pedagogo da humanidade depois de Jesus, naturalmente, e está entre Jesus e Kardec, né, e ela vai comparar aqui esses
esses 3 pedagogos, a Amélia vai comparar nesse trecho, mas ela conta aqui um detalhe que nós não sabíamos, nem a Cecília, que também pesquisadora, foi o grande pesquisador de Pestalozzi, o que ela conta aqui? Ela começa o prefácio da seguinte forma: conta-se que o eminente pedagogo Henrique Pestalozzi, quando recebia uma criança no seu educandário, tinha o hábito saudável de ajoelhar-se a fim de demonstrar apreço e carinho. Em realidade, o nobre mestre procurava descer ao nível do aprendiz, olhando-o nos olhos, na mesma altura, de maneira a facilitar o relacionamento que deveria existir entre ambos. E aí ela vai continuando, né, vai explicando o que representa o adulto para a criança, né, nesse momento da infância do espírito encarnado, né, um momento importantíssimo, né? E compara com a atitude de Jesus quando ele diz: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais. Compara com Allan Kardec, quando traz todo este conhecimento para o adulto se preparar para poder educar melhor a criança, né? E encerra, né, homenageando, congratulando-se, né, com a Cecília e conosco por termos feito, né, essa pesquisa, essa obra. E o Divaldo, então, nos presenteou, né, com esse prefácio que muito nos deixou felizes, né, e honradas, né, com essa situação. E esse é um dos trabalhos que nós tivemos a honra de concluir e fazer, apoiada pelo Divaldo, né, esse grande amigo, esse grande espírito que retorna, né, contemporâneos nossos que estão retornando também para a espiritualidade, né? Nós estamos numa época de muito comprometimento nós que ficamos aqui fisicamente, né, no planeta Terra, com grande responsabilidade de resgatar todo esse processo, né, de educação, de luz que nós temos recebido, né, continuamente da espiritualidade. E a pessoa do Divaldo, a mediunidade dele, a obra mediúnica, tem que ser vista com todo o respeito, porque a grandiosidade que ele traz agora nesta linha psicológica, né, de Joana de Ângeles, é um monumento. E ficamos agora satisfeitos de saber que a universidade aqui, o Unicino, já está com toda a obra completa do Divaldo, né, da psicologia, à disposição dos alunos. Quer dizer, é isso que precisa acontecer e que vai acontecer, né? Essa bibliografia toda vai ser de grande utilidade para o conhecimento da humanidade. Então, Divaldo, Raul, Chico Xavier, né, Irmã Dulce, o Papa Francisco, o nosso irmão José Mujica, que agora, esses 3 últimos, retornando para a espiritualidade, nos deixam com muita responsabilidade, porque nós somos contemporâneos, partilhamos juntos com essas criaturas aqui no planeta Terra, nessa encarnação. Que Deus nos ajude, né, nos ampare, que possamos despertar, né, definitivamente para os compromissos que nós temos assumido antes de reencarnar. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Muito obrigada pela atenção de todos.